A tecnologia aqui no 90 Minutos. Bem, bom dia, Alex. Bom dia, Marquinhos. Bom dia você que nos assiste. Bom, ontem, na segunda-feira, a gente falou sobre o lançamento do iPhone 7, com algumas novidades que ele teve. Já tem testes dele pelo mundo inteiro, a pré-venda esgotou, ele deve começar a chegar aos primeiros consumidores, a utilização dele agora nos próximos dias. E a Apple liberou ontem a atualização do iOS, que agora chegou na versão 10, com algumas novidades, como a central de notificação completamente refeita agora, são janelinhas. A Apple descreve a atualização como a maior atualização que ela já fez até agora. E basicamente ele não é mais, ele criou uma segunda tela de notificação na abertura. Não existe mais aquele deslizar agora para desbloquear, é pressionar o botão do Home. Nos casos dos aparelhos com a biometria e que esteja configurada, o simples fato de você tocar o Home ali com o sensor biométrico, ele vai liberar já essa segunda central de notificação, que já vai te dar indicações, por exemplo, de aplicativos que você mais usa lá, dos apps. Vai te dar as configurações de agenda, essas coisas, tudo que antes não tinha, essa central nova. E, além disso, ele permitiu uma integração, saiu já uma atualização, inclusive ontem, do WhatsApp para alguns recursos novos, como, por exemplo, a integração dele com a Siri. Antes, até então, você conseguiria utilizar a Siri, por exemplo, para pedir, liga para mim para, sei lá, para uma pessoa específica, um contato que você tenha. O telefone ele vai interpretar aquilo ali e vai fazer a chamada. Agora ele permite você, pelo menos é a promessa, eu não vi isso ainda funcionando, ele permite você utilizar a Siri para mandar uma mensagem para alguém. Agora vamos imaginar que você esteja dirigindo. Ao invés de você pegar o telefone e ficar lá no trânsito, como você vê muita gente fazendo, apesar de não poder, você vai dar um toque ali no botão Home, segurar, no iPhone 6, 5 e o 6. Do 6S para frente não precisa mais, agora a Siri fica escutando. Quando você falar com ela, ela vai atender. Quando você pressionar e segurar, ou quando a Siri aparecer, você dizer para ela, Siri, mande uma mensagem tal para o contato tal no WhatsApp. Ele vai abrir o WhatsApp, vai colocar a mensagem e vai enviar essa coisa para você. Essa sim eu acho que é uma função que vai ser bastante usada, né, Alex? Vai, porque muitas vezes a pessoa está com as mãos ocupadas, está dirigindo, está com a atenção voltada para o trânsito, ou pelo menos deveria. E isso sim, eu acho que realmente vai trazer um diferencial muito grande. Agora, por enquanto é promessa, vamos ver se realmente isso vai funcionar. Se é funcional mesmo, né? Porque o ditado já não funciona muito bem, tem hora que você fala uma coisa ele entende outra. Agora, quando você está vendo o que ele está fazendo é uma coisa. Agora imagina, você põe o telefone no banco ali, você está dirigindo e fala para ele, Siri, manda uma mensagem assim para fulano. Sei lá o que ele não vai mandar e para quem. O duro é isso, errar, né? Vai que ele entendeu que a pessoa é errada e a mensagem completamente errada. Isso pode te colocar numa situação tanto vexatória, você pode até ter um problema com isso. Agora, além disso, ele anunciou umas outras mudanças, como, por exemplo, uma integração com o Google Maps agora lá dentro do aplicativo de mapas do padrão, nativa do aparelho. Ele vai colocar funções, por exemplo, para você chamar um carro pelo Uber, antes que não tinha, fazer reserva em determinado tipo de coisas, como algumas rede hoteleira, parte de restaurante, mas isso provavelmente vai funcionar bem nos Estados Unidos. Aqui leva um tempo até isso começar a funcionar. Lembrando que a Siri lá, desde as primeiras versões, ela já permite uma integração, por exemplo, para mim fazer uma reserva num restaurante utilizando a Siri. Tá?
Aqui no Brasil isso nunca funcionou. Então existem diferenças e que talvez a gente uma hora chega lá. No Brasil virou mais pra brincar, né? O pessoal fazer pergunta esdrúxula, virou mais piada, não viu? Vira porque ele pesquisa na internet para você. Não, você fala uma coisa, ele vai lá consultar isso para você e te entrega. Aham. Mas à medida que o tempo passa, a ideia é de que a Siri vai ficando realmente mais inteligente. Vai chegar um ponto em que ela realmente consegue atender o que você está precisando. Você pede uma coisa ali e ela faz isso para você. O reconhecimento de voz está ficando muito mais preciso do que era. O Google anunciou na semana passada um teste que ele fez com um tipo diferente de sintetizador de voz. Até agora, as máquinas para ela falar, por exemplo, uma central audível ou GPS em tantos metros, vira à esquerda, aquilo ali era formando sílabas com dicção que ele já tinha no dicionário. Então, é uma palavra, sei lá, de 10 sílabas, ele vai pegar cada uma das sílabas em separado e juntar para produzir o som. Hoje fica parecendo muito artificial, tanto que todo mundo vê, né? Quando uma máquina está te falando, é uma coisa. Se você ligar para uma central de telefone e for uma pessoa, você vê a diferença, é muito clara. Aham. Mas a ideia do Google, inclusive, houve demonstrações disso na internet, ficou muito interessante. Ele conseguiu utilizar a inteligência artificial para produzir a palavra toda. E isso já dá uma diferença muito menor e tem horas que você não percebe que é uma máquina que está falando. O mecanismo de busca por voz do Google eu acho interessante, Alex. Eu vejo que acerta quase sempre. Não é? E além do mecanismo de voz, ele tem de imagem, quando você usa o app. No Do notebook Google, não, também já desculpa, tem. do YouTube. Ah, tá. Na verdade é integrado, é uma Aham. coisa só. O mesmo reconhecimento hoje ele tem, quando você acessa a página do Google, tem um microfoninho no canto. Aham. Se você pressionar ele, digitar, ele vai reconhecer. O Google tem uma ferramenta, já tem algum tempo, é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para o iOS. Ele permite, por exemplo, o reconhecimento de uma imagem. Vamos imaginar que você é um turista, você está numa cidade X e Rio de Janeiro. Chega lá, você está de frente com o Cristo Redentor, mas você não sabe que aquele é o Cristo Redentor. Tá? Ou um prédio, um monumento histórico, mas você não sabe o que é aquilo. Normalmente um guia que vai te falar, isso aqui é isso, é para isso, foi criado tal, por fulano. O Google ele permite que você aponte o seu aparelho de telefone com aquele aplicativo Google. Vai lá na sua loja de aplicativo, procura pelo aplicativo Google que ele está lá. Ele tem lá a opçãozinha, parece uma maquininha fotográfica. Clica, aponta para o que você quer e dá um toque. Ele vai passar uns quadradinhos na tela, ele reconhece a imagem e te fala, olha, isso é tal coisa. E te dá até links de referência ali para você saber mais. Vídeo, os dados da Wikipédia, tudo dali. E isso funciona com pessoas famosas, por enquanto anônimos não, porque quando ela anunciou que iria casar isso com rede social, houve um grito. Aham. Ninguém gostou. Porque ficaria muito bom. Às vezes você está num local, por exemplo, num restaurante sentado. Aí tem uma pessoa sentada lá e eu queria saber quem que é aquela pessoa. Você aponta seu telefone para ela e... Aí ele dá um baculejo nas redes sociais e acha. Tem gente que ele coloca a vida dele até mais do que o que devia numa rede social. Você vai achar. Essa pessoa gosta de comer carne na segunda-feira. Isso Viajou tal, para tal lugar, tem tantos filhos. mora em tal lugar, ele vai dormir tal hora, ele acorda tal hora, almoça tal hora. Tem gente que Aham. exagera. Na verdade, houve uma crítica num congresso internacional que teve há uns 15 dias atrás, exatamente por isso. O brasileiro, ele publica coisa demais na internet, ele não está muito preocupado com privacidade, com segurança, e não tem como perceber. Teve uma universidade americana que ela desenvolveu, virou notícia, inclusive isso no mundo inteiro, até nos jornais de grande circulação, saiu nota sobre isso. Um algoritmo que utilizava as fotos das pessoas em rede social para detectar problemas emocionais e problemas psiquiátricos, como, por exemplo, depressão. E o nível de acerto dele é muito bom, inclusive com um tempo de antecede, por exemplo, a um diagnóstico clínico. A máquina está ficando mais rápida do que o médico. Aham. Mas ela utiliza alguns padrões específicos de comportamento para ver, por exemplo, que essa pessoa, de repente, ela ficou muito solitária. Isso é um péssimo sinal. Pode indicar depressão. E no Brasil tem uma outra coisa que você pegaria, hoje é chifre e pé na bunda. Hoje, se você dá uma olhada em rede social, você vai ver que de repente uma pessoa começa umas publicações assim, já vi isso aqui. Então,
Aqui no Brasil, um algoritmo desse talvez seria até mais eficiente que no resto do mundo. Bom, entre as mudanças do iOS foram essas. Além disso, como agora ele está integrado os aplicativos de mensageria, tanto o WhatsApp quanto o Messenger do Facebook, agora ele vai permitir, também é promessa, eu não vi isso funcionando, a integração com o telefone. Até então, se uma pessoa te liga pelo WhatsApp, por exemplo, aparece lá, Joãozinho está te ligando lá, chamada de Joãozinho. Aparecia apenas um quadradinho ali, uma opção para você abrir o WhatsApp. Agora não, ele vai aparecer igual o telefone aparece. Ele vai aparecer a foto da pessoa se tiver lá, vai aparecer aquela opçãozinha, deslizar lá, deslize para você receber. Você pode silenciar, pode desligar a ligação ali da tela de bloqueio. Isso é muito bem-vindo, realmente se funcionar vai ficar muito bom, mas como disse, eu ainda não vi isso funcionando, a atualização saiu ontem. Eu vi foi algumas falhas no aplicativo em decorrência disso. Além disso, ele anunciou algumas novidades nos Emotions, agora eles estão mais tridimensionais um pouco, estão com formatos mais arredondados, ficou até bonitinho. E uma outra funcionalidade que ele anunciou que os relatos que existem no mundo que está falhando um pouco, é a possibilidade de mostrar onde que você estacionou o seu carro. Vamos imaginar que você está num local, no Brasil você não tem tanto esse problema, porque os nossos shopping centers, ainda mais em Anápolis, não tem como você perder ali. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe shopping que a chance de você perder seu carro no estacionamento é grande. São Paulo tem shopping gigantesco. Já tem shopping bem maiores do que aqui. Flamboyant tem um estacionamento Já é complicado, grande. além de ser grande, como ele é separado em partes, existe sim a chance. Principalmente aquele que são andares. Apesar que o andar, o GPS vai ter um problema para desenvolver. Mas a ideia é que se você, por exemplo, está usando o Google Maps para ir até um determinado local, cheguei no shopping. Aí eu desço do carro ali e vou para dentro do shopping. A hora que eu estiver saindo, eu pergunto para ele aonde que eu estacionei meu carro. Ele mostra no mapinha, tá aqui. Aí você pode andar a pé até você chegar no seu carro. Mas os relatos que existem, vindos dos Estados Unidos, é que essa funcionalidade ainda está falhando. Tá? Mas vai ser bem interessante, principalmente para a cidade grande. Aqui eu não sei se a gente vai ter utilidade para isso muito cedo, não. O WhatsApp, ele na atualização de ontem, ele permite algumas coisas que passou da hora de existir. Ele permite, por exemplo, hoje eu encaminhar. Vamos imaginar que você recebe uma mensagenzinha, agora nessa época de política está muito comum, toda hora chega uma coisa falando de um candidato. E vamos imaginar que você quer encaminhar aquilo ali para 10 pessoas diferentes. Tá? Até então, você pressionava o botãozinho, encaminhar, apontava a pessoa, ia lá, fazia com outro, e você ia fazer isso com os 10. Agora as mensagens que são vídeo e imagem, ele já aparece no canto direito, tá? A imagem, no cantinho direito ele aparece uma setinha virada para o canto. Se você pressionar, aquilo ali já é o encaminhar. Ele vai abrir a janelinha para você encaminhar. A mesma que apareceria se você receber uma mensagem de texto, segurou o polegar ali em cima, pressionou em encaminhar, ele abre a janelinha para você encaminhar. No encaminhar, primeiro, ele quebrou agora em duas partes na tela. A parte de cima é os contatos que você usa com mais frequência. E embaixo, os últimos. Porque não necessariamente quer dizer que os últimos sejam o que você usa com mais frequência. E ele dá a opção de selecionar agora os contatos. Não mais apontar um. Aí você clica sobre ele, ele vai preencher a bolinha. Você pode fazer isso com quantos contatos você quiser. E aí você vai encaminhar, ele vai mandar essa mensagem para todo mundo. O pessoal que manda corrente está adorando essa. Isso aí, realmente essa foi uma inovação para essa galera. E isso realmente vai ficar um tanto interessante. Ela anunciou também a utilização de um flash frontal, no caso da pessoa que quiser fazer selfie, tá? Ele faz isso piscando a tela do equipamento, porque como ela é feita de LED, ela consegue produzir um brilho mais alto. Essa é interessante também. E às vezes está num local escuro, quer fazer uma selfie, ele já vai providenciar isso. E o próprio WhatsApp faz isso, tá? E a possibilidade de você mudar entre filme e foto, quando você está fazendo, enviar um vídeo ou uma foto para alguém, da câmera.
No caso do iPhone, hoje você fazia deslizando o dedo. Agora você dá 2 toques com um polegar em cima, ele muda entre uma coisa e outra. E a possibilidade de você inverter entre a câmera traseira e a frontal. Você tem que ir lá em cima e pressionar. Facilitou um pouco nesse sentido também. E basicamente foram essas as mudanças que saíram, tanto no iOS quanto no WhatsApp, que veio para integrar com isso. Teve algumas mudanças naquela central de música lá do iPhone. Ele permite uma coisa que ele criou agora, que é para te mostrar, na casa daquelas pessoas que utilizam o telefone para escutar música. Você tem uma biblioteca com muita música. Ele te mostra ali quais são as músicas que você menos usa, por exemplo, para você liberar espaço em memória. Também é uma coisa, para quem tem uma memória muito pequena, talvez vale a pena. E no caso do iPhone foi essas, a atualização está disponível para qualquer um agora a partir do iPhone 5. O iPhone 4 e o 4S ele foi descontinuado, tá? Para atualização. A Apple já não oferece suporte mais para isso. Já abandonaram, né? Abandonaram. Até porque ele não iria aguentar, né? Porque até a versão do 9 ele já estava realmente muito lento. O 4S, ele foi... Você lembra quando ele foi lançado? Ele foi lançado em 2012. 2012 foi o 5. Ele foi lançado em 2011. Em 2010 veio o 4, em 2011 veio o 4S. Bastaram 5 anos para que a empresa descartasse um produto, né? E na verdade é um tempo até bom, né? Porque a maioria dos fabricantes descartam com menos. E o iPhone os produtos da Apple, no geral, uma característica muito interessante dele principalmente aqui no Brasil, é o valor de revenda. A depreciação do equipamento é muito pequena. Você vai pagar hoje R$3.000 no equipamento, mas daqui a um ano você vai vender ele por R$2.500. Coisa que não acontece com um telefone concorrente. Se você pegar um telefone de qualquer fabricante hoje aí, como antes do advento do iPhone, antes de 2007, os campeões de venda era Nokia. Tá? Nokia era o primeiro local no mundo, seguido pela Samsung e a Motorola, que era louca para tomar o lugar. Depois que a Apple criou o primeiro smartphone, que foi realmente um smartphone, ela nunca mais conseguiu, nem a Nokia nem a BlackBerry, chegar hoje ao topo da lista dos mais vendidos. A única que ainda figura é a Samsung, porque basicamente ela entrou no mesmo mercado. Será que a média de permanência com o mesmo aparelho do brasileiro é maior do que... No brasileiro, com certeza é maior. Você compra... É muito mais caro aqui, por isso também, né? Nos Estados Unidos houve fila. Sempre houve. Eu estive lá em 2012, foi o quê? 2 meses depois do lançamento do iPhone 5. E tinha fila para você ir na loja comprar o iPhone, você não chegava e comprava, tinha fila. Você ia para lá, tinha gente, que eu vi gente, inclusive que foi comigo, que passou a noite lá, na calçada, batendo papo junto com uma pancada de gente numa fila, igual existe em hospital público no Brasil, para ele conseguir comprar o equipamento no outro dia. Aí chega uma quantidade X, eles atendem os primeiros da fila. E lá é interessante porque funciona a fila. Tá? Não é igual aqui que nego sai fulano a fila do jeito que ele quer. E vendendo lugar na fila também. E aqui tem muito cambista. Né? Mas vender o lugar na fila lá também funciona. Funciona verdade, também? Nos Estados Unidos tem muito brasileiro, né? Então, na verdade, esses maus hábitos que você vê aqui, que é muito comum aqui. E tem gente mala também lá, né? Tem, mas o brasileiro ele se sobrepõe. Na verdade, em qualquer lugar do mundo que você vai, haveria de se esperar, por exemplo, que se um brasileiro sai daqui e vai para lá, depois que você está vivendo lá 10 anos, você acostumou com o lugar, você já sabe como é que funciona tudo, como é que você abre uma conta no banco, como é que você consegue o documento. Você chegou um conterrâneo seu, você ajudá-lo. Seria o de se esperar, né, de qualquer país do mundo. O brasileiro não, se ele vê um brasileiro que chegou lá e ele sabe, ele quer extorquir, ele quer tomar dinheiro do outro. É um povo um tanto interessante, não dá para entender a mentalidade do brasileiro. Ele trabalho voluntário, é muito bem visto no restante do mundo. Tá? No caso do World Trade Center, por exemplo, quando caiu, 90% de todo mundo que trabalhou lá era voluntário. Aqui no Brasil, se os bombeiros não fizerem, ninguém vai fazer. Tem exceções, é óbvio, mas assim, a maioria acha que está dando uma de otário, ajudando o próximo. Mas graças a Deus que tem exceções.
Esteve no caso da Boate Kiss aquela vez, na cidade, muita gente contribuiu, Mas, colaborou. no geral, o pessoal do sul do país, eles têm uma mentalidade um pouco melhor. O povo mais pro norte aqui, que eles têm uma mentalidade mais fechada desse jeito. Parece que na cabeça dele, se ele ajudar o outro, ele está sendo bobo. E o cara não pode pensar assim, que amanhã pode ser ele que esteja precisando da ajuda. Então, seria um caso de se pensar. Uma última notícia, a Noruega anunciou que vai aposentar os carros a gasolina até 2025. Só elétrico? Só elétrico ou que trabalhe com qualquer tipo de energia que seja limpa. Será que o etanol entra nessa? Não, né? É muito pouco provável. Hoje, faltando 9 anos para cumprir a meta deles, 25% da frota deles já é elétrica. É o país hoje com o maior número de carros elétricos. E o pessoal da Tesla Motors ficou super satisfeito com a notícia, porque, mesmo com um país evoluído, não dá para comparar muito o resto do mundo com aquela região do mundo em específico. Porque o nível de desenvolvimento humano deles é muito alto, a maneira deles pensar é muito alta, a qualidade de vida lá é muito, muito acima da média mundial. Mas você nota-se por iniciativas como essa. A partir do momento que os carros representam hoje metade da poluição que tem no ar. Se você conseguir tirar isso de lá, tem um fabricante que fez um anúncio e colocou, já tem um ônibus rodando nos Estados Unidos de teste. Um ônibus só, a bateria dele dura o dia inteiro. Ele, em condições normais de trânsito, sem engarrafamento nem nada, sem ele ficar parando, ele chegou a rodar 900 e poucos quilômetros com uma carga de bateria. E a bateria é mais ou menos do tamanho de um colchão de solteiro, fica no teto do veículo. Eu fico pensando uma outra coisa, Alex, para a gente concluir. Imagina a redução do nível de ruído, porque o motor elétrico não faz barulho, né? Praticamente não faz barulho. Praticamente não faz. Imagina você tendo todos os ônibus da cidade eliminando o barulho que faz hoje um ônibus. Parece incrível, mas tem efeito colateral. Aconteceu no Japão de o governo obrigar os fabricantes de carro a colocar alguma coisa que faça ruído no carro, porque estava atropelando gente. Não, mas tranquilo, mas seria alguma coisa não tão desagradável seria uma coisa quanto, mais, né? mas você escutaria mais próximos, tipo 2, 3 metros você está escutando. Hoje, principalmente moto, às vezes você está num local, uma região mais movimentada, você não consegue conversar em determinados horários do dia por causa do ruído que vem de lá. Então, e no caso dos veículos pesados, ainda tem, além do dióxido de carbono que ele lança no mar, ainda tem até mesmo a fumaça preta. Tem hora que isso vai juntando no ar, vai chegando a um certo ponto. Anápolis, ontem estava assim, aqui em Anápolis, por conta do tempo seco. Parecia que estava nublado, mas não, era fumaça mesmo. Mas nós ainda temos sorte, né, que isso só acontece em um dia ou outro no ano. Você pegar a capital do país mesmo, que está muito próximo aqui, isso já é uma coisa comum. E São Paulo é quase o ano inteiro. Só quando chove mesmo que a chuva joga essas partículas no chão, do contrário. Agora imagina você respirando isso aí o tempo todo. Péssimo. Alex, até a próxima. Até a próxima. Muito bem, a gente conclui a edição de hoje. Lembrando você que às 5 da tarde tem o Orisvaldo Pires e o Lucival Machado no Jornal dos 5. Um grande abraço, até a próxima.